Tudo bom? Meu nome é Ramon Durães. Hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto bastante interessante, que é teste de carga. Trabalho há cerca de 20 anos nessa área de software e venho mantendo esse relacionamento com empresas que desenvolvem software, serviços e clientes que movimentam milhões de reais, né? E um assunto que está sempre em evidência é justamente quanto de carga a minha aplicação aguenta, né? Eu lembro que há cerca de 10 anos alguns clientes ligavam: Ramon, eu preciso comprar um servidor, e que servidor que você me recomenda, né, para esse serviço de aplicação? Eu sempre disse que é difícil falar para ele que compra alguma máquina sem fazer nenhum tipo de validação. E o ponto bastante interessante dessa conversa é que, se você é desenvolvedor .NET, Visual Studio, você já tem no Visual Studio, já existia antes uma ferramenta, mas foi incorporada dentro do Visual Studio desde o Team System, que vem evoluindo agora, onde você tem o Visual Studio 2015, que é uma ferramenta que faz teste de carga em aplicação. O processo ele é muito simples, né? Ele consiste em uma ferramenta onde você vai gravar a navegação numa aplicação, como se fosse um serviço de venda, um e-commerce, um site que você queira testar. E aí você vai determinar quais são os comportamentos que você quer para esse usuário. Ele navega em um determinado produto, coloca um produto, por exemplo, no carrinho, e a gente cria esses casos, né, que seriam os casos de navegação do usuário. E aí depois você monta, baseado nesse pacote de casos que você cria, os testes de carga. Então, quero dizer para você que a gente já faz isso há muitos anos, né? E qual o grande diferencial que você tem hoje, né? Hoje, eu consigo pegar esse teste de carga que eu acabei de produzir e usar uma infraestrutura de nuvem baseada no Azure da Microsoft, né? Onde lá no Azure eu vou instanciar diversas máquinas virtuais. Isso eu faço de uma forma automática, eu não preciso estar criando isso, né? Isso é o ponto-chave dessa história, onde direto do Visual Studio você publica isso no serviço da nuvem do Azure, e ele vai instanciar na nuvem todo o ambiente dos agentes, conforme o provisionamento que você fez. Nós estamos fazendo um provisionamento agora para gerar 1 milhão de requisições simultâneas durante um determinado período. Então isso é um volume absurdo de usuários, né? Você ter 1 milhão de usuários visitando uma aplicação, isso é realmente muito difícil de fazer no cenário tradicional. E nesse modelo de teste de carga baseado em serviços de nuvem do Azure, você consegue fazer essa projeção e atacar aquele serviço. Então dessa forma você vai saber se aquela infraestrutura está realmente suportando a demanda que você espera atender. Então esse é um ponto-chave do cenário de teste de carga, onde você consegue fazer a primeira avaliação se a qualidade de serviço que você está realmente prometendo, se ela entrega. E aí existe um outro ponto que você começa a analisar, que é a camada de servidores de infraestrutura, né? Ou seja, toda a camada de serviço de aplicação. Então, onde a sua aplicação vai estar provisionada? Esse serviço é elástico também, ele obedece princípios de nuvem, ele permite crescer automaticamente conforme a demanda diminuir, ou seja, ter um auto-scaling automático. Então, quando você começa a falar de teste de carga, surgem essas discussões. E aí vem discussões também mais no baixo nível, né? Para você também, desenvolvedor, que é: o código dessa aplicação está preparado para isso? Essa aplicação tem que nível de dependência com o banco de dados, né? Porque quanto mais volume de tráfego você quer entregar em uma aplicação, proporcionalmente você precisa desapegar do banco de dados. Essa é uma discussão que eu vou tocando com muita frequência, né? E eu vou estar sempre reforçando, porque é um conceito que as pessoas ainda precisam desapegar. O conceito de aplicações client-server, né? Que é um conceito lá do passado, que está no sangue ainda de muita gente, mas a gente vai trocar esse sangue, e com a sua ajuda, né? A sua aplicação, para suportar um grande volume de tráfego, ela tem que depender o mínimo do banco de dados. E aí, com essa estrutura que a gente tem hoje, você pode criar pequenos cenários de teste de carga, usar a nuvem para validar e realmente dar a garantia para o seu cliente que aquela infraestrutura que ele está provisionando, que ele pretende provisionar, atende a demanda que você está buscando. Então isso é tecnologia para ajudar você, desenvolvedor de software, você de operações. Então nós chamamos esse cenário de DevOps, onde eu uso um provisionamento de nuvem para acelerar a validação do meu desenvolvimento. O teste de carga ele vai além, tá? O teste de carga para a gente, dentro do nosso conceito, é um processo contínuo.
né? Porque você implementou uma nova feature e essa feature pode comprometer sim a performance, né? Então, dentro do seu processo de validação de qualidade, a validação do teste de carga é fundamental. Então a gente faz o teste de carga em grande volume, né, para atender uma determinada situação, e faz pequenos testes de carga para garantir que determinadas features que estão saindo no seu ciclo de desenvolvimento, ou seja, naquele sprint, não vai comprometer a performance da aplicação. Por quê? Se nós estamos falando de serviço online, eu vou dar um exemplo do segmento de e-commerce que nós trabalhamos bastante hoje na 2PC. Se o seu serviço está lento, você vai deixar de vender. Eu tenho uma frase que eu gosto de repetir bastante, né? O seu concorrente está na outra aba do navegador. Então eu falo isso para todos os clientes. É diferente da quando a gente tinha uma lojinha no passado. Quando eu tenho um serviço online, se esse serviço não tem capacidade de entregar, você vai buscar, o seu cliente vai buscar de um outro concorrente, né? E isso move-se muito fácil. Então, nós precisamos entregar serviço com qualidade, com performance, porque isso reflete diretamente na conversão. Isso é baseado em fatos reais, né? Se você conversar com alguém que trabalha com e-commerce, você vai perceber. E eu vou mais além, né? Esquece esse mundo de e-commerce. Vamos dizer que você está botando um serviço de aplicação. Imagina que o seu Zap aí demorasse 1 hora para poder carregar, né? Para poder trazer uma mensagem. Você ia, depois dessa 1 hora, desligar, ia esquecer esse Zap e ia buscar uma outra solução, né? Então, quando a gente está falando de serviço, não necessariamente é uma camada que está lá no site web, mas é um serviço que está provendo para diversos aplicativos que você está usando hoje no seu dia a dia. Então, se esse serviço não tem performance, o seu usuário, o seu consumidor, ele vai jogar fora, né? A gente tem pesquisa, o perfil do consumidor mudou e mais, né? Ele vai reclamar, vai no Twitter, vai no Facebook, vai onde for e vai passar essa mensagem para mais 10 outras pessoas que vão passar a falar mal também do seu serviço. Então a gente tem tecnologia para suportar isso e não precisa mais ficar fazendo coisas no escuro, né? Então essa é a minha grande mensagem para você nesse momento. Se você estiver passando por um cenário desse, esteja atento. Hoje a gente tem tecnologia para suportar todo o volume que você imaginar de teste de carga, tecnologia para provisionar a camada de aplicação, para expor isso publicamente e principalmente, né, é um ponto muito forte, tecnologia para escrever aplicações altamente escaláveis que consigam, né, já nascer preparadas para esse novo momento. Então isso também é um ponto muito importante que toca muito em você, desenvolvedor, né? Uma linha de código que você coloca um código a mais que não deveria, que está fazendo um loop a mais, esse loop ele vai ser multiplicado pela quantidade de usuários. Aquele consumo errado de memória vai ser multiplicado pela quantidade de usuários. E tudo isso afeta a sua solução. Ou seja, uma pequena mexida no desenvolvimento afeta em operações. Por isso que hoje a gente trabalha muito com o conceito de DevOps, criando esse elo de colaboração e usando tanto ferramentas para ativar o teste de carga, quanto ferramentas para monitorar a chegada e a performance desse usuário na aplicação, como o Application Insight, né? Que cobre todo o universo, seja aplicação web, seja aplicação mobile, e a gente tem realmente um controle da experiência do usuário nessa aplicação. Obrigado pela sua participação, seja ativo nesse canal, assine o canal no YouTube. Eu estou sempre propagando discussões sobre o universo de software, faz parte do nosso dia a dia. E a sua participação é fundamental. Então, lembre de curtir, participar aqui nos comentários abaixo, tá? Se não gostou, também participe. Para mim, o seu feedback é fundamental. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas e vamos criar um ecossistema de software muito poderoso no Brasil. Até a próxima.